Beleza, estamos gravando. Pronto, aqui. Estamos gravando, vou deixar aqui meu quadro branco no início dele para mostrar a vocês. Meu queridinho quadro branco, ele tá de volta aqui. Porque eu gosto de rabiscar, vocês já sabem, desde o início eu usava ele. Pronto. Tá aparecendo a transmissão para todo mundo? Sim. Sim. Tá. Perfeito, perfeito. Se não tiver para alguém, por favor avisem, né? Que aí a gente tenta ajeitar aqui se der alguma coisa errada. Deixa só eu ajeitar aqui. Tá ótimo. Bom, gente, com relação à prova prática, como eu falei logo no iniciozinho aqui, né, antes de todo mundo chegar, é uma é uma prova que realmente é mais fácil, né? Tem muito menos conteúdo, vão ser 4 práticas, né? Então, a, a gente vai falar, né, de cada prática em particular para fazer essa revisão, mas vocês mesmos sabem que com relação à prática não tem tanto conteúdo assim, não é tipo a prova teórica, né, que foi aquela enxurrada de informações que a gente teve que dividir a revisão em 2 dias para poder caber. Aqui vai ser a coisa vai ser mais simples, o que é ótimo, né? Porque aí eu consegui um tempinho para respirar e fazer minhas provas e mesmo assim a gente consegue debater de boa cada etapa da prática. Em primeiro, eu vou tentar fazer no seguinte modelo. Vou passar, né, rolar o quadro para baixo, mostrar coisa de uma prática. A gente tenta debater rapidinho assim, eu vou fazer algumas perguntas e tal, mas a gente vai tentar seguir o fluxo para poder, se tiver, né, alguma dúvida grande no final e tal, a gente volta e, e fazemos, né, esses pequenos esclarecimentos. Tudo bem? Pode ser assim? Que aí a gente consegue, né, tocar o barco para frente. Tipo como funcionou a revisão da outra vez. Tá bom? Só que aqui a gente vai dar uma pausazinha entre uma e outra, porque vão ter momentos que vai ser realmente melhor fazer alguns questionamentos e tal, pra gente já meio que resolver como se fosse numa situação, né, semelhante à prova. Mais ou menos assim. Tá bom? As práticas, né, que aconteceram nos mesmos horários lá da segunda e da quarta-feira foram 4. Né? Na primeira prática, deixa eu ajustar aqui, a primeira prática foi uma prática de soluções. Né? A prática de soluções, deixa eu pegar meu fiel lápisinho. Opa, alguém levantou a mão. Ruth, diga. Ruth? Cleima, peço desculpa, sem querer que eu toquei aqui Ah, para de boa, de boa. falar. Mas Peço desculpa aí a todos. você quer Pode falar dar alguma coisa? continuidade. Não, de boa, de Não, boa. não, sem querer eu toquei aqui para Relaxa, levantei acontece. a mão. Relaxa, acontece. Desculpa. Oxe, tá de boa, relaxa, acontece. Enfim, a prática de soluções, né, ela consiste basicamente no próprio nome, né? É a gente chegar e aprender como preparar estas soluções, né? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Em como preparar essas soluções. E as soluções nada mais são, no caso, é, a, a dispersão, né, de um soluto, né, sólido, né, em um solvente. No que a gente fez no laboratório foi o quê? Pegar um soluto e transformar ele numa solução mais diluída, né, na fase líquida, utilizando como solvente água destilada. Claim, existem soluções com outros solventes além de água? Sim, existem, né? Soluções com álcool, soluções com sei lá, com DMSO, com tolueno. Mas, para a nossa discussão aqui do preparo de soluções, vamos se abster, né, e se ater à utilização da água como solvente, né? Afinal de contas, é o solvente universal. Beleza? Opa. Pronto. É a dispersão, né, de um soluto de um solvente. Também solução, né, pode ser a diluição de um produto que já é líquido em um solvente
aquoso, certo? Para isso, né, ocorre um mecanismo que é o da solvatação. O solvente, por estar, em primeiro lugar, por estar em maior quantidade e por ter interação com as moléculas do soluto, ele vai lá e separa cada partezinha da molécula do soluto, né, no caso de sais, cada íon, né, de sal, no caso de ácidos também, né, cada íon do ácido, né, no caso de bases também, cada íon das bases, e no caso do etanol, através da solvatação pelas interações de hidrogênio, certo? E também de outros solventes polares que são solúveis em outros solutos polares que são solúveis em água. Beleza? Então, para que ocorra essa solubilização, a gente precisa que o solvente solvate o nosso soluto. Senão, não acontece né, essa homogeneização de realmente olhar para aquela solução e ver que está tudo na mesma fase. Né? Olhar que está tudo homogêneo, né? Não está heterogêneo. Não é sólido no líquido. A gente está falando de solubilização líquido no líquido. Beleza? E para isso, a gente, para o preparo de soluções, nós utilizamos algumas... eu acho que isso aqui tá certo? Eu acho que isso aqui tá errado, credo. Ah, não, tá certo. Nós utilizamos algumas formulazinhas para calcular, né, essa molaridade, né, o título dessa solução, ou seja, a concentração de cada uma dessas soluções. Molaridade, a gente utiliza essa formulazinha aqui, né, que é o M igual a M sobre PM vezes V, né, e aí a gente vai ter um resultado no caso aqui, a gente teria um resultado em mol por litro. Vou escrever aqui, né, mol por litro, né? Porque se a gente utilizar, né, o mol aqui embaixo, grama por mol, e aqui a gente utilizar grama também, corta grama, né? Sobra a unidade mol e a unidade litro ou qualquer outra unidade que você resolver utilizar para descrever essa concentração molar. Normalmente, para descrever a molaridade, que é o Mzão, nós utilizamos o litro como medida de volume. Perfeito? Essa aqui é a forma mais fácil de calcular, né? Opa! Diga. Meu Deus, eu levantei a mão, mas eu esqueci. É para deixar as perguntas no final, né? Perdão. Não, se for um negócio que seja rapidozinho assim, a gente... Eu acho melhor pro final, perdão. Desculpa. Pronto, se ficar melhor pro final, tudo bem. E outra fórmula que a gente utiliza é essa aqui, né? Que é a CA, VA, CBVB, ou se você preferir C1, V1, C2, V2, dá no mesmo, né? Eu sempre usei como CA, VA, CBVB, mas tanto faz. O que importa é que você tenha, né, o fator concentração multiplicado pelo valor de volume inicial igual ao valor de concentração final que você quer obter após a diluição, vezes o volume, né, vezes o volume de solução. Perfeito? Aqui é importante dizer que é volume de solução. Tá bom, gente? E esses são os mecanismos, né? Mecanismos não, essas são as fórmulas, né, mais práticas para a gente calcular o preparo de soluções. E o preparo de soluções vai ser, né, com foco nessas aqui, gente. No máximo, vocês vão fazer essa aqui do lado que eu coloquei como exemplo, né? Ou então, aqui embaixo também ela pode pedir. Na minha prova, o que foi pedido foi algo que é basicamente igual a isso aqui, velho. Basicamente igual a isso aqui. Então, no máximo que pode mudar é, sei lá, o valor de volume, o valor de qual é o soluto, né? Aí vai mudar também, né? Se muda qual é o soluto, aí consequentemente muda qual é a densidade, pode mudar o valor, vai mudar então também o valor de peso molar, né? E também
se ela quiser, pode mudar também o valor de título, que no caso seria a concentração, né, a concentração centesimal. Ela diz aqui que o título é 37%, o que eu acho que é importante dizer isso, né? É fazer essa revisão lá da analítica. O título ele é basicamente como funciona esse amiguinho aqui, né? Que é o percentual massa por volume. No título ela tem dizendo que é 37%, então 37% daquela solução, né, daquele reagente que você está utilizando, corresponde a ácido clorídrico de verdade, nesse caso aqui. Os outros 73% são de... É 73? 73% são de solvente, né? E é isso. Tá bom? Aqui nesse exemplo, a gente tem a solicitação de um preparo de 100 ml de uma solução de HCl 1 molar. 1 molar é, como eu já falei, mol por litro. Deixa só eu diminuir um pouquinho a espessura desse amigo aqui. Mol por litro. Considere o peso molar do ácido clorídrico 36,36 gramas por mol. Título é 37% e a densidade é 1,19 gramas por ml. Beleza? Então, de início, o que foi que eu fiz? Para facilitar a minha vida, né, já utilizei aqui a formulazinha e converti logo de cara esse valor de 100 ml para 0,1 litros. Não façam como Clayman e esqueçam de escrever as unidades. Se possível, escrevam as unidades dentro dos cálculos de vocês. É muito importante isso para não se perder nas unidades, tá? Às vezes acontece muito erro por causa disso. E deixa eu apagar aqui um negócio. E é muito triste se acabar perdendo, né, ponto na nota, ou então se embananar numa questão que você estava indo bem só porque não lembrou qual era a unidade certa. Então, sempre que possível, enquanto vocês estiverem praticando, treinando esses cálculos, coloquem todas as unidades. E, se possível, coloquem as unidades na prova também. A professora é cri-cri com isso. Então, tá o aviso aí. Deixei avisado. Deixa eu ver se teve alguma coisa no chat. Nada no chat. E aqui, né, eu obtive, através dessa fórmula de molaridade, qual é o valor de massa, né? Ele quer que eu prepare 100 ml a partir de uma solução tanto. Eu posso começar aqui, né, calculando a partir da massa, porque os únicos valores que eu tenho são de massa molar, título e densidade. Então não tenho nada assim, né, concreto com relação a valor de volume. E eu vou obter uma massa de 3,636 gramas, mas isso seria se o nosso reagente fosse 100% constituído de ácido clorídrico, certo? Já que o nosso reagente não é constituído 100% de ácido clorídrico, o que é que a gente faz, né? Eu aprendi a fazer assim, desde o ensino técnico, eu aprendi a fazer desse jeitinho aqui, que ele inverte, né, a coisa. Se vocês encontraram outras formas de fazer esse cálculo, ótimo para vocês. Mas esse aqui sempre funcionou para mim e agilizou minha vida pra caramba, né? Normalmente, quando a gente faz a regra de 3, né, a gente faz alguma coisa equivale a 100%, mas a outra coisa equivale a tantos por cento, né? Aqui a gente vai meio que inverter, né? A gente vai dizer que essa massa equivale a 37, né, vírgula tanto, que na verdade eu nem sei porque eu puxei esse vírgula 20 aqui. Mas 37, vamos esquecer isso aqui. 3,636 equivale a 37 e x, né, no caso seria a massa completa, né, uma massa em que tem o que está faltando. É mais ou menos isso que significa esse cálculo, né? Está para 100%. Para tentar esclarecer um pouquinho esse cálculo, caso alguém tenha ficado embananado da cabeça, é como se eu estivesse completando
o resto da massa que estava ali para chegar a 100%. Deu para sacar? É mais ou menos isso aí. Na verdade é 63%. Os 63% que estão faltantes estão aqui, né, dentro, vão estar aqui, né, dentro desse x. É isso que eu quero dizer com essa regra de 3. E aí eu vou obter esse valor de x igual a 9,774 gramas, que é considerando que o meu reagente de partida ele só tem 37% de ácido clorídrico. Perfeito? E aí eu tenho o valor de massa, né? Mas eu não vou pesar ácido clorídrico na balança, né? Ele é um reagente líquido e no título de 37% ele está alta, na verdade, no título de 1 molar, né, na verdade, no título de 37%, ele está numa concentração extremamente elevada, que a gente quer reduzir, né, para 1 molar. E aí a gente utiliza nessa fórmula da densidade, que todo mundo já conhece também. Densidade é igual a massa sobre volume. E aí a gente vai ter... A gente já tem o valor de densidade, né? Aqui também eu esqueci de colocar 1,19. 1,19 grama por ml. Tá vendo que aqui eu lembrei de colocar todas as unidades, né? Vai ser igual a 9,774, que foi o resultado que a gente teve aqui em cima, sobre volume. Terminando de fazer a distribuição, né, a proporção, a gente vai ter um resultado final, né, vai cancelar aqui o G, vai cancelar aqui o G, eu sempre falo que é corta grama, e eu vou ter um valorzinho de 8,3 ml de ácido clorídrico 37% para preparar uma solução de 100 ml na concentração de 1 molar, ou melhor, na concentração de 1 mol por litro. Tudo bem? Dúvidas quanto a esse procedimento aqui? Carol aí que queria tirar dúvida. Não, era só, no caso, quando a gente tem grama por litro ou grama por mol, alguma coisa assim, como é que vai botar para mol por litro? Como assim? A gente tem grama por litro. Quando a gente tem grama por litro, você quer converter para grama por mol? Não, mol, ou por litro. litro? Pronto. Ah, tá, entendi. Deixa eu botar aqui. Mol por litro. Concorda comigo que para qualquer substância que você vai utilizar, você tem uma coisinha chamada peso molar? Peso molecular? Com isso aqui ele te dá uma informação que é a quantidade de gramas do seu... a quantidade de massa, melhor dizendo, a quantidade de massa do seu soluto que você tem a cada mol. A partir disso, você já sacou o que precisa fazer, né? Você faz uma regrinha de... multiplicar? Não, claro, eu vou explicar. Não, multiplicar. Ah, sim. Não, seria no caso só... Se você não quiser, tipo, multiplicar direto, quiser fazer uma regrinha de 3 como eu sempre faço, você vai pegar aqui, o peso molar dele é... Vamos dizer que aqui ele tem 50. E aqui, pronto, eu quero saber quanto é isso em mol por litro. E o peso molar dele é 50 também, vai, só para facilitar a nossa vida. Eu vou ter o quê? 50 gramas equivalem a X mol, certo? Eu não sei quanto mol tem. Em 1 mol, eu tenho 50 gramas. Meu valor de X vai ser o quê? Na hora que eu fizer aqui, eu vou dar o quê? Vou dividir 50 por 50. Meu valor de X vai ser 1 mol. Então, eu sei, né, que se uma substância... Isso aqui foi só um exemplo bem, né, bem simples para a gente poder entrar nesse tópico de uma forma didática, tá? Então, agora eu sei que uma substância que tem 50 gramas por litro, que está em 50 gramas por litro num solvente, e ela tem um peso molecular, né, de 50 gramas por mol,
Agora eu sei que ela vai estar na concentração molar de 50 mol por litro. De boa? Deu pra sacar isso? Deu, muito obrigada. Beleza. E outra, né, outra forma que a gente pode... Opa, peraí, eu risquei ali embaixo. Outra forma que a gente pode preparar uma solução é através do percentual. O percentual, né, isso aqui também eu acho que vem direto lá do slide da professora, esse quadrinho aqui. Mas esses aqui que estão escritos em Arial é tudo do meu querido resuminho que eu separei aqui para vocês. Cortes exclusivos. Aqui ele está pedindo, né, o preparo de 50 ml de uma solução de bicarbonato de sódio a 10% peso por volume. O que é 10% peso por volume? Né? O que é esse percentual peso por volume? É a quantidade de massa em gramas de soluto, né? Ou seja, quando eu falo de peso, eu sempre vou falar de massa, né, na química. Então, e qual é a medida de massa? Grama, né, no Sistema Internacional de Unidades. Massa em grama de soluto por 100 ml de solução. O nome da coisa já está dizendo, gente, é 10%. Então, é 10 a cada 100. 10 gramas a cada 100 ml. E basta eu fazer isso de uma forma super simples. Ah, beleza. Se eu tenho 10 gramas, se eu devo ter, né, 10 gramas a cada 100 ml, então quantas gramas eu vou precisar ter a cada 50 ml? Só fazer, né, a proporção aqui que eu vou ter o valor de 5 gramas de bicarbonato de sódio para fazer o preparo dessa solução. Beleza? E aí, 5 gramas e eu avolumo, né, no meu amigo lá, que, poxa, aqui eu não vou conseguir desenhar, gente. Mas importante falar, né, para vocês que todo esse preparo de solução... Eita, gente, ficou horrível. Abafa. Todo esse preparo de soluções, ele vai ser feito num balão volumétrico, né? Deixa eu puxar aqui a foto de um balão volumétrico, vai que alguém não foi na prática, né? Eu vou evitar de desenhar porque realmente meu balão volumétrico ali estava brevemente polêmico. Aqui, meu querido balão volumétrico aqui. Pronto. O balão volumétrico, né? Ele tem... Deixa eu deixar ele grandinho aqui, depois eu deixo ele guardado ali. Ele tem, né, um volume fixo por ser uma vidraria volumétrica e extremamente precisa, né? É uma vidraria que ela tem aqui uma variação, né, na calibração dela de mais ou menos 0,15. Quando você consegue fazer a aferição perfeita, o mais perfeita quanto possível desse menisco aqui, né, na tangente da parábola, né, do menisco, vocês conseguem, né, um valor aí aproximadamente de 250 ml, mais ou menos 0,15. Beleza? Todo mundo aí já sabe como ler menisco. 50 anos de como é que diz? De analítica aí, todo mundo tem que saber. Como chegar e avolumar um balão volumétrico. Perfeito? Então, todo esse procedimento aqui vai ser feito nesse amiguinho querido balão volumétrico. Tá bom? Gente, olha só. Eu acho que de soluções, o que pode cair é uma questão bem besta, assim, para você calcular. Ah, me diga aí quanto é que eu vou precisar para preparar uma solução tantos mol por litro. Bem besta, como estava lá no roteiro. Tem umas questões no roteiro, vocês devem fazer essas questões, né? E, no máximo, essa questão aqui caiu para mim no ano passado. Eu recomendo que vocês façam esse exercício, né, de exercitar essa questão do título, né, do soluto, para se acostumar, né, em fazer essas etapas, né? E se for líquido, no final você fazer a conversão de grama para ml. Alguém levantou a mão. Ruth. Boa noite. Rapidinho, não quero atrapalhar, não. R$10. Cleiman, além desse
exemplo Hum. que você deu do HCl, ela ainda, além desse cálculo simples, ela pede também para poder a gente falar a importância do uso do bicarbonato de sódio, que eu acabei esquecendo de dizer na prova. Então, é necessário que vocês se atentem à pergunta toda, porque isso aí vai, ela tira ponto. A do bicarbonato de sódio, você tá falando de outro experimento, né, não, Ruth? Não, não, foi nessa De questão solução? mesmo. Sim, na minha questão caiu esse cálculo simples e ela perguntava para por que utilizava o bicarbonato de sódio. Nessa situação aqui, você não utiliza bicarbonato de sódio pra nada. Porque se você colocar bicarbonato Foi de no exemplo sódio... de baixo, Ah, no exemplo de baixo? esse daí, que você Ah, botou o balão a intenção de volumétrico. você utilizar o bicarbonato de sódio é porque ele é o soluto. Simples assim. Ele é a coisa que você está diluindo em água, né? Dissolvendo em água. Então, Não, eu só estou falando porque é uma besteira, mas eu acabei lendo e só me preocupando eu com o acho que cálculo. isso aí é de outra questão hoje. Dê uma Não, olhada foi aí. dessa questão aí mesmo. Não Foi faz dessa sentido ela questão, vá perguntar por isso mim. não, porque é literalmente ela perguntar qual o sentido de você utilizar o bicarbonato de sódio para preparar uma solução de bicarbonato de sódio. Mas ela Deve ter perguntou sido e em eu outra tenho prática, prova. não? Eu acho que é de outra Não foi prática. nessa, não estou falando que foi nessa prática, mas na prova ela fez uma pergunta dessa e pediu para complementar por que utilizar o bicarbonato de sódio. Se eu não me engano, Nessa mesma questão. na síntese do fenilpirazol, se eu não me engano, vocês têm uma questão que fala, deixa eu até procurar aqui no Google Classroom, né, o roteiro. Se eu não me engano, tem uma questãozinha assim que fala sobre a utilização do bicarbonato de sódio. Rapidinho aqui. Porque nessa aí não faz sentido perguntar isso. Realmente não faz sentido. Cadê? É no fenilpirazol que ela pergunta para que colocar o bicarbonato de sódio. Porque você coloca. E no fenilpirazol, né, existe uma justificativa do porquê colocar o bicarbonato de sódio. E a gente vai discutir sobre isso lá na frente. Mas nesse sentido aqui, o bicarbonato de sódio é o soluto da reação. Então você tá. Foi o que eu falei. Se ela pergunta para que você está usando bicarbonato de sódio, é tipo você perguntar para que é que eu vou usar HCl numa solução de HCl. Entendeu? Então vamos em frente. Alguma dúvida sobre soluções, gente? Ô, Cleman, Diga, meu amor. essa pergunta aí de título, Hum. a gente poderia, em vez de fazer essa regra de 3 aí, porque me confundi um pouco, poderia considerar que, tipo, poderia ser 37 gramas em Em 100%. 100 ml também, né? Uhum, Tipo, em 100 sim, ml. sim, E aí eu utilizaria essa fração na fórmula, né? Diretamente. exatamente. Vocês Tá. podem fazer da forma que for mais prático para vocês, mas essa é a forma que eu aprendi e assim, é prático pra mim e faz sentido pra mim, sacou? Eu acho que realmente, talvez pra algumas pessoas não faça tanto sentido, mas é realmente dizer que você tem 37 você tem 37 gramas, né, de soluto a cada 100 ml do solvente, 37%. Beleza? Eu faria como, Clema? Você pode subir um pouquinho, por favor? Uhum. Aí eu faria tipo assim: se em 3,64 eu tenho 100%. Não, calma. 3, Se em 37 eu tenho 100 ml, em 3,64 quantos ml eu vou ter? Eu posso fazer assim? não, porque você precisa aferir com relação à grama. Primeiro aqui a gente vai ver em grama. É isso. Eu acho que dessa forma não vai ficar legal. Agora que você tá falando aí. Deixa eu ver, em 3. Vou ter x ml. Não sei se fica legal, não.
Eu acho que dessa forma fica esquisito. Olha como eu fiz. Diga Olha como eu aí. resolvi. Eu achei a massa. Eu Aí nunca faço isso assim. Eu achei a massa, aí eu pensei, 1,19 gramas por ml em 100%. Qual é a densidade em 37%? Aí eu achei a densidade, que dá 0,428 gramas por ml. Aí daí eu penso, se essa grama é para 1 ml, a que eu achei em cima vai ser para quantos? Deu para entender? Deu não, porque você mudou a densidade da coisa. Mas o resultado foi o mesmo. Deu o mesmo resultado, então funcionou. Deu. Então perfeito. Depois mande o print disso aí pra eu dar uma olhada. Vou Manda o mandar. print no grupo. Vamos Gente, vamos agilizando. Porque já são 8h45, a gente tem mais 2 práticas, tá bom? Qualquer coisa, no finalzinho a gente volta. Vou só vou só, né, fazer o barco andar, senão a gente, né, não consegue chegar lá. Beleza? Seguindo. Prática 2, né? Tivemos a prática 2, né, que foi aquele vídeo brevemente polêmico, né, que deu muita conversa, né, deu muita coisa. E isso foi... Alguém tá tentando falar? Ruth, eu acho que seu mic tá ligado. Beleza. E aqui a gente tem a simulação, né, dessa absorção do cetoconazol. Pra gente fazer isso aqui, eu vou querer que vocês tragam essas informações aqui pra gente depois discutir sobre o que cada tubo simula e como é que isso pode cair em prova. Beleza? No tubo 1, gente, vocês lembram o que é que colocaram? Podem abrir o microfone aí e falar. Acho que no tubo 1 só foi o acetato de etila e a água, e mais o cetaconazol. Beleza. Então vamos dizer que foi acetato de etila mais ceto. No tubo 2... O tubo 2, ele colocou o acetato de etila mais uma solução ácida. A solução ácida foi o quê? HCl. Perfeito. Mais HCl mais cetoconazol. No tubo 3 foi... primeiro ele colocou... Eu sei que teve HCl, depois teve NaOH. Foi um tiquinho de HCl, não foi? Foi 3 ml. Não, no tubo 2? No tubo 3? No tubo Foi 3. 1 ml. Ah, foi 1 ml, perdão. 1 ml do HCl e, se eu não me engano, foi 3 ml de NaOH. Isso aí. HCl. Foi 3 ml de acetato de etila e 2 de NaOH. Pronto. 2 ml NaOH. Beleza? Então, gente, concordem comigo. Acetato de etila é uma substância que tem algum caráter ácido forte? É um ácido forte? É um ácido fraco? É uma base? É o quê? E aí? É ácido fraco, né? Não? Nem ácido fraco, é um acetato, né? Sendo um acetato, é uma substância que ela... É uma substância que na verdade ela deriva, né, de um éster. Ela deriva de um éster. E aqui nessa situação, ele é um éster que tem um etila no final. Então ela nem é considerada como ionizável. Nesse sentido da prática, o acetato de etila, ele não interfere na avaliação da acidez. Ele vai agir como solvente, beleza? Que isso fique, né,
que ninguém ache que o acetato de etila tem alguma outra função além de solvente. Ele é só solvente, tá bom? No tubo 1 a gente tem ele e o cetoconazol. No tubo 2 a gente tem o solvente mais uma solução ácida, né, de HCl, se não me engano são 3 ml de HCl. Esqueci de colocar 3 ml de HCl, vou tirar esse 3 aqui que tá feio, mais o cetoconazol. Ou seja, o tubo 2 ele é extremamente ácido comparado ao tubo 1, certo? Todo mundo concorda com isso? Sim. Pronto. No tubo 3 a gente tem o solvente mais o solvente orgânico, né, no caso, mais 1 ml de ácido, umzinho, mais 2 ml de base. Ou seja, a gente tem uma quantidade maior de base, né, do que no segundo tubo, né? Então, o tubo 3, ele tem uma característica predominante de base. Ele vai estar num pH mais básico, comparado aos demais tubos, tá bom? Então, vem a pergunta, né, que tá logo embaixo. O que é que cada tubo tá simulando? Alguém sabe me responder? É o nosso organismo, né? Tipo, peraí. O terceiro eu sei que é o nosso organismo. O primeiro é um... mas não passa até o final, né? Tipo, não simula até a fase do... Cada um deles está simulando uma partezinha do organismo. O 2 é o estômago e o 3 é o duodeno para o intestino. Isso, exatamente, Elida. E o tubo 1? É quem tomou antiácido só. O tubo 1 eu não me lembro. Não é a boca, não? Eu sei que o tubo não seria a boca, muito bem. O tubo 1 seria tipo a boca. É um local que não tem um pH, né, fortemente ácido, um pH básico, né? É um local em que o pH ele vai estar neutro. Porque o que é que tem nesse tubo? Nesse tubo aqui a gente vai ter acetato de etila. Se eu não me engano tem até água, né, que é utilizada para fazer a divisão, fazer as duas fases, não é isso? E também para dissolver. Sim. Pronto. Então você tem um ambiente ali que tem um pH mais próximo do neutro. Então, o tubo 1 ele é um ambiente de pH neutro, enquanto o tubo 2 é um ambiente de pH ácido e o tubo 3 é um ambiente de pH básico. Como a Elida falou, no ambiente de pH ácido ele vai simular o estômago, certo? Simulando o estômago, a gente vai... e aí que ocorre, né, o que é feito na prática. Vocês preparam essa combinação, né, de solventes e aí agitam. E depois de agitar, vocês separam. Ao menos é o que deveria ter acontecido em sala de aula e tal, mas teve toda aquela coisa que vocês precisaram assistir o vídeo. E depois de ter essa partição entre os dois solventes, né, entre a fase aquosa e a fase orgânica, vocês extraem a fase orgânica e avalia o quanto é que passou do cetoconazol para a fase orgânica. Para a gente avaliar isso, vocês têm que me dizer primeiro, beleza, o cetoconazol tem que tipo de característica? Ele é um ácido ou ele é uma base? Uma base. Beleza, ele é uma base por quê? Tem amina ali, né? Pronto, tem umas aminas cíclicas aqui, principalmente essas aminas aqui, ó. Essas aminas cíclicas aqui do anel de 5 membros são mais básicas, né? Essa aqui tem até um caracterzinho básico também, mas essa aqui não é uma amina, isso aqui é uma amida, né? Então essa aqui a gente nem considera como ionizável, mas as demais aqui, elas têm uma capacidade de promover essa ionização, tá bom? Então, sabemos agora que o cetoconazol tem caráter básico, então o que é que a gente espera, como é que a gente espera que o cetoconazol esteja no tubo 1? No pH neutro? Ionizado. Ele vai estar, né, um pouquinho ionizado, mas nem tanto, né? Então, a gente não espera que ele esteja muito ionizado. Vai ter uma parte dele ionizada e uma parte dele não ionizada. Tá bom? O Cleima, e Oi. ele também não vai ser bem solubilizado.
Exatamente, ele não vai ser bem solubilizado na fase. Assim, ele tem até alguns grupos, né, que são capazes de fazer ligações de hidrogênio, né, tipo esse aqui, esse aqui, esse aqui, né, esse aqui, esse aqui, esse aqui, mas tem uma cadeia carbônica bem grande, né, tem uma cadeia carbônica bem importante, e essa cadeia carbônica confere, né, a lipofilicidade, que é predominante quando a gente tem grupos, né, de carbono, hidrogênio, tipo esse anel fenila aqui e esse outro anel também. Eu não lembro qual é o nome desse anel, porque ele está ligado a um oxigênio, a um nitrogênio, mas é um anel aromático, né, que é super lipofílico. Tá bom? Então, no tubo 1 a gente não vai ter nada predominante assim. Os mais importantes para a gente discutir são os tubo 2 e 3. No tubo 2, a gente tem ácido. Um fármaco, um composto que é básico, que esteja numa solução ácida, ele vai estar majoritariamente ionizado ou não ionizado? Cadê que Eu acho que seria ionizado. Eu não entendi a ionizado? pergunta. Não entendeu a pergunta? Vou repetir. Um composto que tem caráter básico, como o cetoconazol, ele é básico, né? Quando ele está em uma solução ácida, ele vai estar majoritariamente ionizado ou neutro? Ah, tá, entendi. Ele- Ionizado. Ionizado. Por quê? Porque ele é básico. Então, quando o pH está baixo, essas aminas, né, elas vão estar protonadas. Beleza? Vai ter um H+, aqui. H+. Difícil de desenhar esse H+ pequenininho aqui. Mas, enfim, vocês entenderam. As aminas vão estar protonadas. E isso... O que é que isso faz no processo de absorção? Quando uma substância ela está ionizada, ela vai ter uma maior dificuldade para atravessar as barreiras, né, biológicas, porque as barreiras biológicas são compostas de fosfolipídios, certo? Aquela barreira, né, do mosaico fluido que tem uma cabeça polar e um corpo gigantesco de lipídio, né? Essa é a barreira, a membrana celular, certo? Daquele mosaico fluido. Eu não vou desenhar agora para vocês não verem minha grande habilidade com desenho no momento. Então, para atravessar essa barreira, a gente precisa que a substância ela seja, né, ela tenha características, né, anfifílicas. Ela precisa ter uma característica polar, mas ela precisa muito mais ter uma característica lipofílica, porque a maior parte, né, da membrana celular ela é composta dessa parte, né, que é lipofílica, dessa parte aqui que é lipofílica, que é a cadeia de lipídio, né, da membrana fosfolipídica. Beleza? É isso, gente. Então, aqui a gente espera que a gente tenha menos absorção, que no experimento se traduz como? A gente vai ver que passou menos cetoconazol, né, para a fase orgânica. Então, quando for feito ali o teste do CCD, a gente espera que exista, né, vou ver se eu consigo desenhar aqui uma CCD bonitinha. A gente espera que exista uma... Cadê? Aqui. Uma mancha menos proeminente. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma forma aqui bonitinha para desenhar. Ótimo. Misericórdia. Vou botar em branco aqui e com borda. Pronto. A gente espera que, né, na mancha do tubo 1 ela esteja normalzinha. Cadê meu desenho? Vou botar em roxo. A gente espera que essa mancha esteja, né, normalzinha. No tubo 2, a gente espera que essa mancha
ela esteja, deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho. Consigo. Ela esteja quase transparente comparado ao tubo 1. E no tubo 3, o que é que a gente espera então, gente? Se a gente tem base. No tubo 3. Nada? Como assim nada? Não sei. Não. No tubo 3, por ter base, e agora que o cetoconazol ele tem, ele vai estar num ambiente que é básico, ele vai estar predominantemente o quê? Ele vai estar predominantemente ionizado ou neutro? Neutro. Neutro. Se ele está neutro, ele vai conseguir passar melhor para a fase orgânica? Sim? Sim. Sim. Então, a gente tem, né, uma simulação de uma maior absorção no tubo 3. Então vai ter uma bolota? A gente espera, né, na prática, a gente espera, né, ter uma bolota mais preeminente. É uma coisa assim que seja mais marcante para provar, né, que esse tubo 3 ele simula perfeitamente um ambiente de caráter básico do nosso corpo, no o qual é mais propenso a essa absorção de fármacos que têm características básicas. É basicamente isso aí. Essa é a conversa. Se não teve absorção no primeiro tubo, por que ele ainda fica no. Não Deveria é que ser não teve transparente, né? absorção no tubo. A absorção do primeiro tubo ela é mais ou menos. Ele tá no pH neutro, então ele vai estar ionizado e neutro. Então a parte dele que está neutra, uma partezinha pequena, vai passar. Mas não vai passar muito, porque uma outra parte também está ionizada. Lembrou? Entendi. Agora, comparado ao tubo 3, no tubo 3 você tem que praticamente todo mundo vai estar neutro. Então no 3 vai passar geral. Enquanto no 2 vai passar quase ninguém. Porque o pH tá ácido. Tudo bem, gente? Essa é a discussão do... Essa é a Lema? discussão... Oi? Mas no tubo 2, o que ia estar proeminente não era solubilização? Como assim? Tipo, o que é que eu pensei? A discussão, ó, a discussão desse trabalho todo aqui é com relação a, deixa eu ver se tem algo falando sobre isso, mas é porque não. A discussão dele todo tem que ser focado em como é que um fármaco ele pode atravessar ou não barreiras, né, barreiras biológicas. Essa é a discussão. No tubo 1 a gente simula um ambiente de pH neutro. Ele passa, mas passa pouquinho. No tubo 2 ele não passa, porque o pH é super ácido. No tubo 3 ele passa mais, porque o pH tá básico. Essa é a discussão dessa prática. Certo, então, ser absorvido, no caso, no CCD, é passar para a fase orgânica? Sim. Sim. Certo. Beleza? Então quanto mais passar para essa fase orgânica, mais evidente vai ser essa marca. Mais evidente vai ser a marca. Era isso que a gente precisava ver naquele vídeo. Entendi. Era isso que a gente precisava ver naquele vídeo, né? Pra ficar bem tchan, assim. Nossa, realmente, passou mais. Mas no vídeo não tava legal de ver. Então... O Cleima, Oi, meu bem. Diga. no tubo 3, a gente podemos entender que cada solvente desse que foi utilizado foi para simular um ambiente, e também o HCl foi usado para fazer acho que a palavra é dissolver. A dissolução do... Isso, a dissolução, cetoconazol. e Pra aí depois que ele né? foi... Isso, aí para facilitar a absorção. Aí quando foi adicionado o hidróxido de sódio, foi para poder neutralizar o local, o ambiente, e possibilitar a absorção. Seria mais ou menos isso ou É por viajei? aí.
Sim, agora que eu entendi qual foi a pergunta de Clara. Sim, no meio mais ácido, o cetoconazol vai estar mais solúvel, né? Mas isso a gente vai falar que é mais solúvel em água, né? No meio ácido ele vai estar mais solúvel em água. Então, por isso, né, que a gente utiliza o HCl para facilitar essa solubilização no tubo 3. Mas com relação ao tubo 2, a discussão é mais para simular o pH estomacal, né? Então, é por aí mesmo, Ruth. É por aí mesmo a discussão. Essa é uma prática super simples também, mas eu acho que é mais simples até que a de solução. Que não E tem... nesse tubo 2, Cleima, também para simular você administrando um fármaco em jejum. em jejum também, mas assim, não é como se a gente fosse ter um pH muito mais alto quando a gente de estomacal quando a gente não está em jejum. Nosso pH estomacal continua ácido. Então é sim para simular em jejum, mas não é bem eu não assim, né, entendi preto no isso. branco. Como assim? Eu entendi, é porque ela fez uma pergunta de caso administrasse o cetacanazol em jejum, o que poderia acontecer. Ah, sim, pronto. Caso você administre ele em jejum, o pH do estômago realmente vai estar muito mais ácido. Então, você tem, né, uma liberação mais rápida e uma dissolução muito mais rápida para a fase aquosa do estômago. Mas assim que ele passar para o intestino tem pH básico, né? E aí, no intestino, quando o pH sobe, aí você vai ter, né, mais absorção de fármaco no intestino. A única importância, né, desse jejum é que não vai ter uma solubilização mais veloz, porque o meio vai estar mais ácido. Beleza, gente? O Cleima, Oi, meu bem. na CCD, no caso, porque não deu para ver direito naquele vídeo, a mancha mais escura seria do tubo 3, a mancha 2 praticamente não ia nem estar visualizando direito, e a mancha 1 estava mais escura, estava um pouquinho escura, só que foi esse exemplo que eu dei aqui. Tá certo, valeu. Na prática lá, eu acho que realmente deve ter dado alguma coisa errada, eles devem ter eluído tudo junto assim, aí não deve ter dado muito certo não. Mas aí mesmo assim eles tiraram foto e colocaram, né, mas não tava legal de ensinar isso. Realmente não tava visível e por isso que gerou, né, tanta confusão. Da próxima vez você sugere a ela mesmo você gravar, que vai dar certo. Eu gravar? Sim, você é ótimo. Ai, bora. Gente, mais dúvidas sobre essa prática ou a gente já pode seguir? Lembrando que ainda tem mais duas pra gente conversar. É só mesmo um negócio, porque você não tá aparecendo, você tá aparecendo seu plano de fundo, pelo menos pra mim. Mulher, meu celular descarregou. Eu sabia que meu celular ia descarregar e que eu ia esquecer de colocar ele no carregador. Minha namorada não, mas sua fala tá ótima. Eu sei, só pra te contar. Meu celular que é minha câmera. Ah, tá, entendi. Opa aí, véi. Tá um tempão, só o seu plano de fundo. E ninguém me avisa, gente. Vocês têm que avisar um negócio desse. Eu fiquei com vergonha, né? Eu acho que era a minha internet, falar, mas... Cleima cabeçudo, você esqueceu. Pode falar. Opa aí, véi. Deixa eu ver se eu consigo botar ele pra ligar aqui agora. Eu acho que vai ligar. Pronto. Pô, véi. No vídeo... no vídeo não tá captando a câmera não, tá de boa. Pronto, é isso, gente. Sobre essa prática, essa é a discussão. Não tem enxame, não tem coisa de outro mundo. É papum. Cetoconazol é básico. Tal tubo é assim, tal tubo é assado, tal tubo é assado. Acabou. Aí, avaliar, né, a CCD. Próxima prática. A prática da bioativação da simvastatina. Opa, vou
botei esse azul. Bioativação da simvastatina. Quem aí consegue me dizer qual é o mecanismo de ação das estatinas? Que isso pode cair. E aí? Cadê? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui. Pera aí, gente. Rapidinho. Clayman, como a CCD simula absorção, então a eluição seria diferente para cada uma das manchas, ficaria em alturas diferentes. Não. Olha, em altura diferente não ficaria, Malu, porque na hora que você faz a eluição, são compostos iguais que estão eluindo. O que é que eu quero dizer com isso? O cetoconazol que está eluindo aqui é a mesma base livre que passou, né? Ou seja, é o mesmo cetoconazol que está na fase orgânica. Esse aqui também é o mesmo cetoconazol que passou para a fase orgânica. E esse aqui é o mesmo cetoconazol que passou para a fase orgânica. Todo cetoconazol que passa para a fase orgânica é a base livre. A base livre quero dizer que não é a molécula ionizada, não é a molécula em forma de sal, tá bom? É a molécula neutra. É isso que eu quero dizer. Então, sim, você não vai avaliar a altura, porque é o mesmo composto. Não são compostos diferentes. Se fossem compostos diferentes, aí sim fazia sentido avaliar a altura da mancha. Aí você perguntou aqui, só avaliamos a intensidade da mancha? Sim, só a intensidade da mancha. Deixa eu ver. Aqui no próprio vídeo fala que o tubo 2 simula o estômago em jejum. Ah, tá, entendi. Realmente pode simular o estômago em jejum, mas no estômago não em jejum, o pH também é bem ácido, então. Pronto. Você mesma falou aqui que as estatinas, né, têm essa função de inibir a síntese do colesterol. Essa inibição, né, isso é importante todo mundo lembrar, por motivos de farmacologia, né, que todo mundo tem que aprender mesmo para ser farmacêutico, as estatinas, né, fazem inibição da HMG-CoA redutase, né, por simular esse amiguinho aqui. Cadê o amiguinho? Esse amiguinho aqui, né? Aqui tá dizendo que é o intermediário tetraédrico. Não. Ela simulando esse intermediário vai impedir que a HMG-CoA redutase, né, faça o trabalho de converter essa brincadeira aqui, né, o HMG-CoA, no ácido mevalônico. Beleza? Existe um bloqueio nessa etapa aqui. E isso, então, futuramente vai impedir, né, a síntese do colesterol, como o Malu falou. Né, a síntese do colesterol, da vitamina D, de todo mundo. Deixa eu ver o que eu acho que minha câmera voltou. Voltei. Voltei, Brasil. Hello. Ai, meu Deus do céu. Aí, vai ficar assim, gente. E aí, nessa prática, a gente simula justamente o processo, né? Já vou trazer cá para baixo, né? O processo em que acontece, né, essa hidrólise da... Ah, eu falei o nome, que porra. Em que acontece, né, a quebra dessa ligação. Agora eu vou perguntar para vocês. Que droga, eu esqueci. Qual é o tipo de reação que ocorre no neolactônico? Alguém responde aí, só pra eu não pagar de otário. Acho que é hidrólise, mas não sei. É uma hidrólise de que tipo? Uma hidrólise ácida, uma hidrólise básica, uma hidrólise... Ácida? É ácida? Eu não faço ideia. Acho que é uma hidrólise básica, não? É o que tá aqui. Ah, tá. Eu pensava que era ácida por causa de ser éster. Não. A hidrólise é ácida porque ela acontece com a catálise ácida. Ela utiliza íons H+. Quando é uma hidrólise básica, ela utiliza, né, íons OH-. Aqui a gente está utilizando o quê? Hidróxido de sódio. É uma hidrólise básica. A gente tem a quebra
dessa ligação do anel lactônico, beleza? Essa quebra do anel lactônico, ela permite, né, a formação daquele metabólito ativo, né, intermediário, que vai ser, né, compatível com a HMG-CoA redutase e vai fazer uma inibição do tipo competitiva. Vai fazer uma inibição do tipo competitiva. Fazendo essa inibição, ele vai ocupar o sítio do HMG-CoA e aí não vai dar segmento, né, para a biossíntese do colesterol. Perfeito? Perfeito. Isso aqui que é o mais importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí eu tenho umas perguntas aqui, né, para vocês. Depois que vocês fazem nessa... Ô, Cleima, Oi, meu bem. você poderia explicar de novo essa questão da civastatina? Eu não entendi muito, não. Como assim, o mecanismo de ação? Sim, todo esse mecanismo da hidrólise, eu não... Fiquei meio confusa. Vamos lá. A simvastatina, ela é um profármaco, certo? Ela é um profármaco que é um bioprecursor. Sendo um profármaco que é um bioprecursor, ela é inativa ou menos ativa fora do corpo do que quando ela entra no corpo e passa pelo metabolismo. Certo? Concorda comigo até aí? Sim. O que a gente fez na prática é uma simulação do que é que o corpo faz com a simvastatina, né? O corpo, ele, através das hidrolases, né, ele vai levar a essa hidrólise básica, né? É uma hidrólise, na verdade, é uma hidrólise que vai gerar esse mesmo composto. Mas nós, no laboratório, fizemos essa hidrólise utilizando somente nosso amigo hidróxido de sódio. Sim. Entendeu? Então a gente fez uma hidrólise básica. A hidrólise básica para romper essa ligação do anel lactônico e libertar, né, no caso, desse lado aqui, liberta uma hidroxila e do outro lado liberta uma carboxila, né? E aí, disso aqui você tem, né, esse resultado da hidrólise. Esse metabólito aqui que vai ser o responsável pelo mecanismo de ação das estatinas, porque ele que é o semelhante ao HMG-CoA. Tudo bem? Certo. Entendi. Perfeito. Obrigada. De boa. E aí, né, tem uma... Depois de vocês fazerem isso, né, e extrair para a fase orgânica, da fase orgânica, vocês pegam uma gotinha e colocam na CCD. Tá certo? Então, da fase orgânica, vocês vão pegar, né, vocês antes, né, de fazer a hidrólise, vocês separam um pouquinho da simvastatina antes da hidrólise, pá, dá uma gota. Essa gota aqui que eu vou chamar de 1. E depois de vocês fazerem a hidrólise, vocês vão lá e dão outra gota. Pum. 2. Beleza? 1 e 2. 1 é antes, 2 é depois. Tá bom? Antes, a simvastatina, ela percorreu uma altura, né, uma altura lá na plaquinha que deu um fator de retenção 0,47. Todo mundo lembra o que é fator de retenção? Quem não lembrar, por favor, grite. Todo mundo sabe, né? Sim. Pronto, todo mundo sabe o que é fator de retenção em CCD. Todo mundo tá fera na orgânica experimental. Esse fator de retenção, ele diz pra gente o quanto que a substância percorreu na corrida cromatográfica, né, durante aquele tempo de eluição. Em 1, a gente viu que ele percorreu 0,47. Em 2, ele percorreu 0,33. Aí eu pergunto a vocês, por que teve diferença? Isso aí tem a ver com o que Malu estava perguntando, né? Se a gente compara a altura. Aqui sim a gente compara a altura.
E por que a O gente separa segundo tudo? metabólito é mais polar? Perfeito. O segundo metabólito é mais polar. Mas e aí, o que é... Desembole aí essa resposta. O metabólito é polar, a fase estacionária é o quê? Ó, tipo assim, Hum. essa hidrólise, ela simula como a civastatina vai agir no nosso organismo, né? O que Uhum. acontece com ela no nosso organismo. Sim. Como é uma hidrólise básica, podemos dizer que vai acontecer no intestino. Normalmente, ó, a simvastatina ela é absorvida assim. E aí Sim, dentro do corpo, né, lá nos hepatócitos, ela sofre essa clivagem. Se eu não me engano é por entendi. parte das enzimas do citocromo Não, P450. entendi. Eu viajei agora, eu viajei. De boa. Entendi. Tá certo. Então, a fase estacionária é mais apolar. Não, a fase estacionária, isso aí é importante a gente conversar. A fase estacionária que a gente utiliza, né, na CCD normalmente, é a nossa amiga sílica gel. Sílica gel. A sílica gel, o nome já tá dizendo, né? Gel. Normalmente os géis eles são tudo polar, né? A sílica gel, só pegar aqui a estrutura pra mostrar pra vocês. Sílica gel, importante mostrar. Eu acho que eu vou conseguir mostrar. Pronto, aqui perfeito. A sílica gel, ela tem essa característica aqui, ó. Ou seja, a sílica gel tem vários grupos oxigênio, né, e hidroxila que são capazes de fazer interações de hidrogênio. Perfeito? Tá todo mundo vendo aqui que essa estrutura, né, é uma rede, né, cristalina que tem essa capacidade de fazer interações de hidrogênio. Sendo capaz de fazer interações de hidrogênio, a gente sabe então, a gente pode classificar a nossa fase estacionária como polar, né? Todo mundo concorda com isso? Que ela é polar? Que tem um monte de grupos polares? Todo mundo concorda. A nossa fase móvel é uma combinação. Quem lembra qual é a combinação? E aí? Acho que era hexano com alguma coisa. Celulose. Hexano. Opa, meu Deus, perdão. E que mais? Hexano mais Acho quem? que era acetato de etila, né? Acetato de etila, perfeito. Acetato de etila. Era em que proporção? Aí você pediu demais. Se eu não Acho me que era engano, 2 para 1, não? era 2 para 1. Ou é 1 para 2? Alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. É 1 para 2. Proporção 1. Deixa eu arrastar aqui pro lado rapidinho. 1 para 2. 1 para 2. Beleza? E na fase móvel a gente também coloca outra coisa. Qual é a outra coisa que a gente coloca? Isso eu vou O ácido perguntar depois. acético? Isso, ácido acético. Ácido acético. Beleza? A gente coloca essas três coisinhas aí na nossa fase móvel. Em geral, a nossa fase móvel ela tem uma característica muito mais apolar, né? Tem hexano, que é um solvente super apolar, né? São literalmente 6 carbonos, né, numa cadeia. Acetato de etila, que também é um solvente polar, né? E ácido acético, perdão, é um solvente apolar. E ácido acético, que é um solvente que ele tem alguma polaridade, mas a gente coloca ele bem pouco, né? Então, em geral, a nossa fase móvel, ela é apolar. Então, vou escrever aqui, fase estacionária apolar. Oh, caralho, quase que eu bugo aqui.
Fase estacionária polar. E fase móvel apolar. Se o meu analito, o meu soluto, minha civastatina, que seja, ele corre mais com a fase móvel do que com a fase estacionária, significa que ela tem mais afinidade com a fase móvel. Ou seja, se ela tem mais afinidade com a fase móvel, ela é mais apolar. Beleza? Já, agora pensando no outro espectro, se o meu analito, o meu soluto, né, ele fica mais retido na placa, né, fica com altura menor na placa, ele correu menos junto com o solvente, isso significa que ele tem uma maior afinidade com o que está preso na placa. O que é que está preso na placa? A fase estacionária. E a fase estacionária é de que característica? Polar. Se ele ficou mais retido, ele é mais polar. Beleza? E aí tem algo que Clara trouxe. Clara falou, ele correu menos porque ele é mais polar. Sim. Né? Então, essa é a discussão que a gente precisa avaliar no final dessa prática. Por que que a simvastatina antes, né, em 1, correu mais do que 2? Né, do que em 2 o metabólito correu? Né? Porque a simvastatina, ela tem, deixa eu puxar aqui de volta, um anel fechado aqui. Né? Esse anel fechado aqui confere uma lipofilicidade maior. Né? O log de P calculado dela é 4,46. Comparado ao metabólito ativo, que tem essa ligação clivada, né? E essa ligação clivada libera mais outros grupos, né? Aqui a gente tinha 2 grupos que são capazes de fazer ligação de hidrogênio. Agora que a gente tem 2, 3 grupos que são capazes de fazer ligação de hidrogênio. Esse aqui pode ser doador ou aceptor, e outro aqui pode ser doador aceptor, e o outro pode ser só aceptor. Então a gente tem mais oportunidade de ligação de hidrogênio. A gente tem mais características polares. Né? Então, por isso, né, a gente tem um log de P menor, uma hidrofilicidade mais pronunciada comparada à simvastatina, e por isso ele fica mais retido na placa e corre menos com solvente. De boa, gente? Aí eu deixei algumas perguntas aqui, né? Eu acho que algumas eu acabei respondendo. Por que os valores de log P calculados são diferentes? Alguém responde isso aí? Eu acabei de falar. Porque tem mais espécies, né, para gerar ligação com o hidrogênio, então vai ficar mais retido. E aí ele é mais o quê? Ionizável, né? Não. Ele é Não mais... pra falar de ionia. Você quer falar o quê? Não, ele é mais hidrofílico. Tá. A gente tá falando de log de P, de partição. Tá. Então, esse aqui, né, o metabólito ativo, ele é mais hidrofílico comparado à simvastatina. Ou, se você quiser olhar pelo outro lado, a simvastatina é mais lipofílica do que o seu metabólito ativo. Tudo bem? Tudo bem. Aí, o que tipo de reação ocorre a gente já viu, né? A gente já viu essa reação, já conversamos que é uma reação de hidrólise básica. E aqui tem a pergunta, por que que o ácido acético é adicionado no eluente? A gente conversou aqui, não foi? A gente botou hexano, acetato de etila e ácido acético no final. Para que eu boto ácido acético? Alguém chuta? Seria para tentar reduzir um pouco essa capacidade de, no caso, o cara até apolar? Tipo, ele arrastar demais? Não. Ou não? Ela até perguntou isso, mas eu não faço ideia. Seria porque ele tem afinidade tanto pelo metabólito ativo como pela simvastatina? Não. Luiz respondeu aqui no chat, evitar a ionização das espécies. Muito bem, Luiz. Evitar a ionização das espécies. Se eu tenho a agora a gente aqui tinha o quê? A gente tinha um éster cíclico. O éster cíclico é ionizável?
Não, né? Não. Não é ionizável. Agora, aqui do outro lado, a gente tem o quê? A gente tem uma carboxila. A carboxila é um ácido orgânico, né? É um ácido fraco. E aí, agora, a gente já tem uma capacidade de ionização. Para a gente garantir que todas as espécies que estão, né, que vão ser eluídas, né, são as espécies neutras, né, a gente vai lá e coloca um ácido orgânico que tem afinidade com a fase móvel para ele eluir junto e garantir que durante toda essa eluição não hajam espécies ionizadas de metabólito ativo. A resposta é essa mesma. Muito bem, Luiz. Tá bom, gente? Essa é a prática 3 também. É a prática mais... Eu acho que ela e a quarta é a mais chatinha. Eu vou precisar pegar uma água aqui. 2 segundos. Se vocês tiverem... Clima? Oi. Quando você voltar, você pode reexplicar novamente essa questão do ácido acético? Beleza. Por favor. Reexplico. Só um momentinho. É porque eu não trouxe água aqui. Rapidinho. Pronto. Tô de volta e perfeitamente hidratado. Então, Ruth pediu pra eu explicar essa parte de novo do ácido acético, né? Bom, Ruth, o motivo da gente colocar o ácido acético, né? É porque a gente quer garantir, como o Luiz falou, né? Você quer evitar que as espécies sejam ionizadas. Ou seja, você quer garantir que todo mundo que vai ser eluído esteja nessa forma aqui. Pronto. Esteja nessa forma aqui, ó. Não estejam desprotonados. Você quer que todo mundo esteja, né, na sua forma neutra. Basicamente é isso. Beleza? Beleza, obrigada. Nada, meu bem. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida com relação à prática 3? A prática 3. Bem de boa. Ô, Clima, Oi, meu bem. Diga. é só bem Jota, mas ela perguntou Jota. sobre esse acetato. Esse negócio aí que falou que era pra não ionizar as espécies. É só essa explicação mesmo, né? Porque eu não sei se ela vai cobrar na prova. Eu acho que sim. Aí só essa explicação, não tem mais nenhuma. Esse é o motivo. Esse é o motivo. Não tem... Assim, o outro motivo também é porque o ácido acético também tem afinidade com a fase móvel. Então, ele também faz essa eluição e não vai ficar muito retido na fase estacionária. Tudo bem? Muitíssimo obrigada. De boa. Seguindo o baile, temos nosso querido amigo fenilpirazol. Eu vou mostrar aqui. Aí embaixo tem mais. Temos a prática da síntese, né, do fenilpirazol. Ano passado a gente fez a síntese, mas eu acho que porque no lab de Gnosia 2 está sem capela, né, não pode fazer sem capela essa síntese, porque, né, mata um pouquinho.
E aí vocês fizeram, né, uma simulação dessa síntese do fenilpirazol e avaliaram, né, características desse composto. As características, no caso, seriam de ponto de fusão e também tem um exercício lá do infravermelho, né? E também vocês têm que fazer, né, esse exercício do mecanismo dessa reação, que é, ó, supimpa. Adoro fazer esse mecanismo, é lindo. Mas, como é atividade extra de vocês, infelizmente eu não vou poder entrar muito em detalhes nesse sentido. Imagino que ela também não vai cobrar mecanismo na prova. Ela não cobra um mecanismo na prova. Acho que ela até deve dizer isso em sala, mas ela não cobra. Justamente por isso é atividade extra. E também não vai cobrar infravermelho na prova, se eu não me engano. A não ser alguma outra perguntinha assim e tal. Pra que serve infravermelho, não sei o que. Enfim. Nesta prática, a gente aprendeu a fazer a síntese da estrutura privilegiada que é esse fenilpirazol, né? O fenilpirazol, ele aparece em uma cacetada de fármacos diferentes, né? Ele aparece no ribonabante, né, que tem a propriedade, né, para o tratamento anti-obesidade, dando uma olhadinha aqui, no tefoxalin, né, no celecoxib, que eu coloquei aqui na tela para vocês, né? Então é uma estrutura que se repete em fármacos de classes diferentes. Isso que é uma estrutura privilegiada, uma estrutura que é um foco interessante para o desenvolvimento de fármacos, sejam eles qualquer que seja, né, a finalidade para aquela substância, né, com diferentes classes farmacológicas. Nessa prática, a ideia central foi entender como acontece a síntese orgânica, né, reviver um pouquinho da orgânica experimental da síntese e simular metade da etapa até chegar no celecoxib. O celecoxib, né, que vocês já passaram pela prova teórica, né, que todo mundo já está sabendo que ele inibe seletivamente a ciclooxigenase 2. Imagino que ela não deve perguntar sobre o mecanismo de ação, mas se tiver alguma coisinha assim sobre o mecanismo de ação, é inibição seletiva da ciclooxigenase 2. Pronto. Com relação ao celecoxib, né? E aí, a gente tem aqui essa estrutura, né, do celecoxib, bonitinha, com o fenilpirazol evidenciado aqui pelo meu belo círculo, né, desenhado. E ao lado, a gente tem como é que funciona a reação para a obtenção do fenilpirazol. Aí eu deixei a pergunta: qual é a estequiometria da reação? Alguém responde? 1 para 1. 1 para 1. Perfeito. Para produzir o fenilpirazol, para produzir 1 mol de fenilpirazol, eu preciso de 1 mol de fenilhidrazina e 1 mol de 1133 tetratoxpropano, certo? Então, é uma estequiometria 1 para 1. Acabou. Isso aí a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente for discutir sobre rendimento. E muito provavelmente vai cair uma questão de rendimento na prova de vocês. Então, estudem rendimento. A reação, né, que acontece entre a fenilhidrazina, né, com o 1133 tetratoxpropano, né, foi realizada no meio ácido, né, com etanol enquanto solvente, e ficou naquele sistema ali de refluxo. Aquela coluna que estava lá no lab, né, pelo que eu vi, aquela ali era um condensador de espiral. Normalmente o pessoal não usa aquilo para refluxo, o pessoal usa aquela coluna de bolas, né, para fazer o refluxo propriamente dito. E manter, né, a temperatura da reação, né, ideal. E não perder muito solvente no processo. Ao longo dessa reação, o que acontece é uma mudança de coloração do meio reacional
para castanho escuro. Normalmente em química orgânica, né? Também na química inorgânica também. Quando acontece uma reação, a gente vê que tem uma mudança de cor, né? Essa é uma das principais evidências, né, de que alguma coisa aconteceu. Ó, mudou de cor. Tem algo aí. A gente vê uma banana apodrecer. Ó, a banana que era amarelinha ficou marrom. Alguma coisa aconteceu. Uma reação enzimática de degradação, né, aconteceu. Isso indica, né, então, que existem mudanças acontecendo e na formação desse produto castanho escuro, né, é a formação do produto desejado. Aí aqui que tem, né, a adição do bicarbonato de sódio. Né, eu já dei a resposta aqui. Depois de ser feita, né, todo esse processo, né, de 1 hora de refluxo, né, para conservar o solvente, aquecer e tal, é uma reação de um mecanismo mais complexo, né, mais complicado, tem vários ataques nucleofílicos acontecendo. Então, depois de 1 hora, a gente dá a reação por encerrada e adicionamos o bicarbonato de sódio. Eu coloquei um dos motivos aqui, mas tem outro motivo também. Além do motivo de neutralizar qualquer tipo de resíduo de ácido clorídrico que ainda ficou, ainda tem um outro. Eu lembro que Carol falou isso na prática dela. Qual foi o motivo? Diga aí, Carol. Qual é o motivo de adicionar? Meu Deus, eu não faço ideia. Opa aí. Na prática você soube e falou certinho. Foi a prática que eu consegui instalar pra ver. Aí hoje eu não tô bem. Pior que ela falou mesmo. Ela falou mesmo. Ela falou, Ícaro lembrou. Diga aí, Ícaro. Foi saltinha. Como é? Salting out. Salting out. Aí, ó. Eu lembrei, você não lembrou. Salting, eu vou escrever aqui. Salting out. Né? O efeito salting out... Isso aqui é parte do meu resumo do ano passado, né, gente? Então... Pronto. O efeito salting out... ele é importantíssimo nesse sentido, porque ele vai garantir que o que for, né, que o que foi gerado de fenilpirazol, né, além de não ter mais, né, ácido clorídrico, né, porque ele vai ser neutralizado pelo bicarbonato de sódio, por uma reação, né, de química inorgânica bem simples, né, de neutralização. A gente vai garantir que o fenilpirazol vai estar majoritariamente, né, neutro, e além disso a gente vai garantir ainda mais, favorecendo que ele tenha menos interação com a fase aquosa do que interação com a fase orgânica. A gente quer que ele vá todo para a fase orgânica, e é isso que o salting out faz, né? O nome da coisa já diz, né? Salting é tipo salgando, você está salgando uma coisa, adicionando sal em água, e out é fora, né? Você está salgando algo para expulsar uma coisa. Você salga a fase, aquosa para forçar que o fenilpirazol esteja majoritariamente na fase orgânica. Esse é um dos principais motivos também pelo qual você adiciona o bicarbonato de sódio. Tudo bem? Eu acho que foi com relação a essa parada aí que Ruth estava perguntando mais cedo. Tá bom, gente? E aí, né, tem a pergunta. Antes de eu entrar na parte do rendimento, eu vou comentar sobre o encerramento, né, da reação. Depois de vocês fazerem, né, o salting out e né, separar o fenilpirazol do resto, fazer a purificação, recristalização e tal. Claro, tudo isso foi simulado em sala. Não aconteceu de verdade, né? Depois de fazer tudo isso, você tem um seu cristalzinho bonitinho, né? No final, nossa, tudo purificado, nossa, coisa linda. E aí você vai lá e faz um teste de ponto de fusão. Pra que a gente faz isso? Para ver a pureza da substância. Para ver a pureza da substância.
Isso também a gente faz, é um motivo da gente fazer o infravermelho, concorda comigo? Sim. Pronto, porque o infravermelho, assim como a medida de ponto de fusão e outras medidas, né, que a gente pode fazer de análise orgânica, vai servir para me dizer, ok, isso que eu obtive no final do meu experimento é fenilpirazol. Entendeu? É para isso que a gente faz, né, a medida do ponto de fusão. Por que a medida do ponto de fusão? Né? O ponto de fusão, assim como peso molecular, né, densidade, ponto de ebulição, são características inerentes ao composto. Né? Então, o fenilpirazol vai ter o seu ponto de fusão específico, teórico, bonitinho, datado, né? Datado não, validado, né? E tabelado, né? Tudo já na literatura. Então, ele tem o seu específico. Se na hora da avaliação do ponto de fusão dá algum valor de ponto de fusão diferente do que eu esperava, tem coisa errada aí. Porque o ponto de fusão específico do fenilpirazol tem que bater lá. Se dá outra coisa além de fenilpirazol, eu certamente tenho algum contaminante na minha amostra. Concordam comigo? Sim. Sim, sim. Se eu tenho algum contaminante na minha amostra, vem o que Ruth falou. Ruth falou, a gente faz isso para avaliar se com relação à pureza. Né? Então, é isso, a gente tem a presença de impurezas no nosso produto final. E isso é muito importante para a gente avaliar, né, as características dos produtos que são resultados de reações químicas no geral. A gente sempre, no lab, né, quando você está fazendo quando você faz uma síntese longa, você quer saber o quanto que seu produto tá bom. Eu lembro da minha síntese, da minha extração de cafeína. Né? Fiz um experimento de extração de cafeína, né, por um tempão. E aí depois da extração de cafeína, você chega lá, purifica ela todinha, obtém os cristais bonitinhos. E aí você vai lá e bota para fazer o ponto de fusão. O ponto de fusão tem que estar parecido. Se não está parecido, tem algo aí. Né? E junto a isso, outra medida muito importante é a medida do rendimento. O rendimento é super importante nesse sentido porque, né, a gente quer saber o quanto que aquela reação orgânica ou inorgânica é eficiente. No caso dos fármacos, reações orgânicas. A gente quer saber o quanto que aquelas etapas que a gente fez, né, quanto que aquelas etapas que a gente fez de síntese, extração, purificação, né, de tudo que a gente fez, né, das diversas etapas, o quanto que a gente consegue obter no fim desse processo. Né? Normalmente, durante a síntese de um fármaco, durante uma síntese orgânica, o rendimento é acompanhado de etapa em etapa. Né? Beleza, eu fiz a primeira etapa de síntese, quanto que eu tive de massa no final? X, né? Então agora eu vou fazer outra etapa. Quanto que eu tive de massa no final dessa etapa? Y. Mas, para tornar as coisas, já que a gente não está falando de orgânica experimental aqui, também a gente não está indo lá para o curso de química para acompanhar uma síntese orgânica assim de verdade, a gente vai medir só o rendimento final. A gente quer saber só, depois de tudo que a gente fez, o quanto é que esse processo foi favorável para a gente, né? O quanto é que trouxe de produto. Né? Isso também bate na questão do dinheiro. O quanto é que isso aqui é viável economicamente. Vale a pena fazer? E como é que a gente calcula? Eu coloquei aqui, né, a primeira etapa do cálculo. O resto vocês vão completar junto comigo. A gente sabe, né, que o que foi utilizado para o experimento foi uma quantidade de matéria de 3,88 milimol de cada reagente no experimento, né? A partir disso, né, como eles estão na mesma concentração, na mesma quantidade, né, eles estão na mesma quantidade molar. Então a gente já sabe, né, que não vai ter nenhum reagente em excesso, nenhum reagente limitante. Então, para mim realmente tanto faz se eu vou utilizar
a fenilhidrazina para calcular o rendimento ou fenilpirazol para calcular o rendimento. Mas se na prova cair alguma coisa falando assim, ó, fulaninho tá em uma concentração, sei lá, fulaninho tá em uma concentração 0,2 mol. E o outro fulaninho que também é reagente tá na concentração 1 mol. A gente sabe, né, na concentração não, na quantidade de 1 mol. Concentração é outra coisa. A gente sabe que a gente tem muito menos de fulaninho do que de fulanão, né? A gente sabe que 0,2 é menor que 1, né? Então, a gente vai considerar esse aqui como reagente limitante. Importante lembrar isso de reagente limitante, tá, gente? Para na prova vocês considerarem, caso exista uma questão em que ela bote, né, quantidades de matéria diferentes entre os reagentes, vocês vão utilizar o que tem a menor quantidade, tá bom? Perfeito. Para considerar o reagente limitante. E aí, no início, a gente vai, né, utilizar o... Aqui tá certo? Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que isso aqui não tá certo não, tá maluquice. Era pra... tá maluquice aqui. Era pra fazer... Pera aí. Ah, não, tá certo, gente. Tá certo. Não, agora que eu entendi o que foi que eu fiz. Eu falei assim, ó. Se a minha reação é 1 para 1, né? Eu tenho 1 milimol de fenilhidrazina vai gerar 1 milimol de fenilpirazol. Então, 3,88 milimol de fenilhidrazina vai gerar X. Quem é X? X vai ser 3,88 milimol. Deixa eu ver se alguém... Ai, meu Deus, tá cortando meu áudio? Oxe, minha câmera que tá maluca aqui, ó. E ninguém me avisa do vídeo, ó. Vocês são... Eu falei, a gente falou no chat. Abra a peste do microfone, mulher. Mas tu tava tão empolgado na discussão, eu não ia te atrapalhar. Agora eu voltei. Olha só como eu estou. Olha só quem sou eu. Oxe, eu tô de lado. Não é pra estar de lado, não. É que tu tá parecendo que tá deitado. Eu queria estar, né, na verdade. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio. Pronto. Opa, isso, velho. Aqui. Não, aqui eu tô de cabeça pra baixo. Aqui. Aqui. Vai ficar assim mesmo. Tá ótimo. Vai ficar assim mesmo. Então, no final, né, como é 1 para 1, a quantidade de matéria de fenilhidrazina vai ser correspondente, né, vai ser igual ao valor de quantidade de matéria de fenilpirazol obtido no final, né? E aí eu utilizei, né, a massa molar para calcular a quantidade em miligramas, né? Porque aí eu fiz, né, converti mol em grama, mas como está em milimol, eu converti para miligrama, tudo bem? Aí deu esse valor de 559,3 miligramas de fenilpirazol. Mas isto é considerando se eu tenho, né, um 100% de rendimento. Isso aqui a gente chama, né, de rendimento teórico. A gente tem um rendimento no mundo das maravilhas, em que tudo deu certo, em que não teve nenhum tipo de perda durante os processos, né, em que todo mundo vive na fantasia. Só que a realidade não é a fantasia, né? A gente precisa calcular, então, o rendimento experimental, né? A gente precisa calcular... No caso, né, normalmente a professora ela pede para você calcular baseado num rendimento que ela dá, né? Então, se ela já chega assim para você e te diz, ó, Cleiman, essa reação aí a gente já viu na literatura que ela sempre dá um rendimento de 45%, né?
Se eu tenho um rendimento de 45%, então agora eu preciso abater. Concordam comigo? Agora eu preciso dizer, opa, então aqui não vai ser esse 100% não. Aqui vai ser uma coisa diferente, né? Vai ser, né, abaixo, né, desse valor. Então a gente vai lá, eu consigo adicionar um texto aqui assim. A gente vai lá e vai pegar, né, 559,3 miligramas equivale a... Quem responde aí? 100%. 100%. E X equivale a 45%. 45%. Muito bem, cara. Muito obrigado. Então, X vai ser o valor, né, de massa obtido no final. Alguém faz essa conta aí pra mim, pra eu não ter que abrir minha calculadora aqui. Deixa eu botar isso aqui. E aí? Dá 251,685. Então, 251,7 miligramas, né, aproximadamente. Não consigo botar o símbolo ali não, mas aproximadamente. Aproximadamente 251,7 miligramas. Isso considerando um rendimento experimental de 45%. Tudo bem, gente? Assim que a gente calcula, né, uma massa baseada num rendimento que é dado. Tudo bem? Sendo bem sincero aqui, honesto com vocês, em prova, o que eu mais vi foi nesse formato aqui. Deu um rendimento de 65. Aí a única coisa que eu vou fazer é, né, baseado na massa que eu obtive do cálculo anterior, eu vou chegar e abater, né? Se isso é 100, isso aqui vai ser 65. Aí vai dar um valor diferente. Quanto é que tá isso aqui, Carol? Uai. Peraí. Agilidade. Dá 360,0. Eita. 360,0, né? Então aqui a gente tem, né, um rendimento, na verdade a gente tem um rendimento em massa, né, experimental, que a gente deve, no caso, esperar, baseado no que a gente já conhece da literatura. A literatura diz pra mim, esse procedimento que você está fazendo normalmente tem um rendimento de 65%. Então, você deve esperar obter, na realidade, 360 miligramas. E não o mundo da fantasia, que é o 559,3. Tudo bem? Eu acho que já avançamos, né, um pouquinho. Vamos chegar aí nas 10 horas. Tudo bem, gente? Eu acho que com relação à síntese do fenilpirazol, é isso aí que tem, né? Ela pode, né, mudar o fenilpirazol, botar outra coisa, botar, sei lá, cetoprofeno, qualquer outro fármaco, mas a lógica de cálculo do rendimento, né, é essa. Você saber qual é a massa molecular, você saber qual é a estequiometria da reação, você saber qual é o rendimento. Tá bom? Cleima, Oi, meu bem. se ela colocar um fármaco que tenha reagente limitante, como é que faria? Foi o que eu falei. Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai considerar, né, a quantidade de matéria do reagente limitante. Só isso. Saquei. Tipo aqui, se vamos fingir, né, que 3,88 é a quantidade de matéria de 1 e o outro tem 5, né? Então eu vou considerar a quantidade de matéria de 3,88. Por quê? Essa é a quantidade que vai acabar e vai fazer a reação parar. Por isso que esse é chamado de reagente limitante. Assim que o reagente limitante ele vai acabar antes do que está em excesso. Concorda comigo? O em excesso
vai sobrar. O limitante vai acabar primeiro do que ele. Então, o que a gente precisa considerar para a formação do produto é sempre a quantidade de matéria ou grama, não sei o que, do reagente limitante. Ou seja, que estiver em menor quantidade de matéria. Gente, são as 10. Mais dúvidas? Já vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu tô meio que fora aqui do enquadramento, mas acho... Enfim, é isso. Foi ótimo. Oi, Marcinha. Muito obrigada, viu? Obrigado, Elida. Muito obrigada. Valeuzão, Carol. E alguém levantou a mão? Valeu, Cleima. Beijo, minha gente. Vá dormir. Boas provas. Tchau, tchau. Ah, já chega de prova. Acabou, já fiz um monte. Oxi. Quero mais Graças não. a Deus. Agora é com vocês aí. Vamos fazer prova de vocês. Quero saber de mais nada, não. Tchau. Brincadeira, gente. É isso aí. Muito obrigado por terem vindo. Né? Basicamente vai ser isso aí que deve cair na prova. Não tem bicho de 7 cabeças. Né? Estudem. Agora, principalmente comigo, né? Podem me fazer mais perguntas, né? No e-mail da monitoria. Ou evitem, por favor, as perguntas no privado. Né? Porque às vezes eu não acabo não vendo. Aí só consigo responder no outro dia e tal. Mas deem preferência por encaminhar essas dúvidas no e-mail, que aí eu consigo fazer um e-mailzinho show pra responder vocês, tá bom? Cleima, depois você bota essa apresentação? Como assim? Não, lá num grupo. O vídeo? Sim. Ah, sim, tá gravando. Não, na verdade não é o vídeo, não. É a sua apresentação, o material. Ah, tá bom, eu posso botar. Sem problema. Obrigada. Eu Obrigada. posso compartilhar. De boa, de boa. Mas coloca o vídeo também. Não, eu vou botar o vídeo também, sem problema. Mesmo que o vídeo tenha bugado um pouquinho com minha câmera aí, mas tá valendo. Mesmo que você esteja deitado, né? Não, eu tô deitado assim porque eu já queria estar descansando, só isso. Essa é a simulação. Malu perguntou aqui, ó. Cleiman, me tira uma dúvida do Marvin antes de fechar essa chamada? Novamente, R$10. Mas tudo bem. No final do curso eu vou cobrar. Diga, Malu. O que você faz agora, você vai instalar sua licença. Ah, gente, isso que Malu falou é interessante. O Marvin, né, eu fiz aquele tutorial do Marvin no início do semestre, porque, né, todo mundo precisava pegar uma licença e tal para poder instalar em casa e usar o programa em casa. Mas o Marvin, eu vou até compartilhar isso aqui, para quem tiver na ligação já ficar ligado nisso. O Marvin, ele tem uma licença, né, que é uma licença para pesquisadores. Mas assim, eles não se importam muito se você realmente é um pesquisador, sabe? Algo assim, absurdo, não. O que importa é que é uma licença de 1 ano e essa licença ela é gratuita. A única coisa que você precisa fazer é chegar e mandar para eles, tipo assim, ó, vou utilizar para minhas aulas de química medicinal, blá, 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 blá. Então, como é que faz isso? Vocês vêm aqui, vocês vão no Google, né? Eu vou pegar aqui desde o Google. Vocês digitam assim, ó, Chemaxon Research License. Aí ele vai aparecer aqui, ó, bonitinho, Research License, né? Que é a licença de pesquisa. Aí vocês vão clicar e aí ele vai dizer, ó, essa aqui é a sua licença de pesquisa, você tem 1 ano para usar e tal, não sei o que. E você vai precisar fazer algumas coisinhas, mas ninguém cobra, né? E aí você vem aqui, Apply. Aí, aqui nesse Apply, vocês vão, né, utilizar a conta de vocês e tal. A minha já tá logada. Eu não vou nem coisar aqui, senão vai vazar minha licença. E aí, depois disso, eles vão falar assim com você, dê seus dados, né, seu e-mail da instituição UFBA. Aí você dá a sua informação, qual é o curso que você faz, qual é o nível de graduação que você está fazendo, né,
qual é o país, e aí ele pergunta assim, tá bom, pra que você quer, né, a licença? Aí você diz, não, é pra estudar química farmacêutica, né, pra isso e tal, e pra utilizar nos meus projetos de pesquisa. Pronto. Aí, com um dia assim de intervalo, eles normalmente te respondem, e aí eles chegam lá e falam pra você, ó, a gente aceitou você, toma aqui sua licença. E aí, baseado nisso, Malu, poxa, pior que eu acho que eu não consigo mostrar aqui no meu perfil. Se você for no seu perfil... Ai, que droga. Se você for no seu perfil e... Aqui foi o que eu coloquei, né? Eu coloquei a licença de pesquisa vai ser um grande upgrade nas minhas aulas de química medicinal, uma vez que estou no cargo, né, uma vez que estou encarregado em auxiliar os professores da universidade durante os cursos de química medicinal. Ponto. Foi bem simples para vocês verem que eu não botei nada absurdo, né? Nada, eu vou fazer... Pronto. Aí, com relação às contribuições, vocês podem fazer, né, essa pesquisazinha, é uma survey, né, que é uma pesquisa, e aí é de boa durante esse 1 ano aí, é só responder rapidinho que já serve como uma das contribuições, tá bom? Aí, o que Malu perguntou é com relação a onde pegar essa licença. Se não me falha a memória, basta você ir, né, no local lá do Research License e pedir para você baixar sua licença. Aí eles vão te dar um arquivo que é license.leak. É assim, é um arquivo que é license.leak. E aí esse arquivo vocês vão pedir, né, vocês vão entrar no Marvin que não está licenciado de vocês, e lá vocês vão pedir para instalar a licença. Basta você ir, né, no programa do Marvin. Poxa, será que eu consigo mostrar? Rapidinho, deixa eu só ver se consigo abrir aqui para mostrar esse lugar de instalação da licença. Só esperando o Marvin abrir aqui. Aqui. Pulando catraca sem parar. Aqui. Vou mudar aqui o compartilhamento. Apresentar outra coisa. Tela cheia. Compartilhar. Aqui tem o Marvin, né? Tem o Marvin aqui bonitinho. E aí você, se eu não me engano, você vem aqui em Help Licenses. E aí vai aparecer um menu muito parecido com o que tem com o que aparece no Marvin depois que você abre ele quando ele está com a licença expirada. Basta você vir aqui e clicar em Install License File. Aí você vai pesquisar, né, onde é que está esse arquivo license. Normalmente vai ficar na pasta de download. Deixa eu ver. Vai ficar na pasta de download, e aí na pasta de download, poxa, aqui. Aí da pasta de download, vocês vão lá e tchururu, né, conseguem fazer esse download, tá bom? Pegar esse arquivo que é o license.leak. Eu nem sei se tem o meu aqui, license.leak. Não vou colocar não, para não dar BO na minha licença aqui que já está instalada bonitinha. Viu? A minha licença aqui, ele tá dizendo que tá válido até agora, mas ele fica válido, né, de verdade até 1 ano, né, que aqui tá dizendo, né, ela vai ter suporte, né, até 2025. Até dia 4 de julho de 2025, que foi quando eu fiz essa licença. Beleza? Então é bem de boa, bem tranquilo, bem da galera. De boa?
deixei isso aí, achei importante explicar isso aí porque vocês vão precisar do Marvin, né, novamente nessa parte. Então é importante todo mundo ter a licença do Marvin. E também, gente, todo mundo usa. A gente de farmácia usa muito, né, informação de química orgânica. Então, se quiser desenhar algum bicho, né, desenhar alguma molécula, não sei o que, o Marvin é ótimo pra isso. E ele já faz isso, né? Então é isso. Vamos encerrar aqui, né, pra todo mundo descansar. Tamo aí. Uma ótima prova pra todo mundo, pra quem ficou, pra quem não ficou. Um beijo no coração e até mais. Beijo, Divo.